liga na Globo, estamos com a parte final do hino nacional brasileiro no Recife. A execução do hino nacional brasileiro, completando o cerimonial que acontece em todos os jogos do nosso campeonato. Flamengo jogando hoje de camisas brancas, está ali o capitão Durval do Esporte Clube Recife. Flamengo tentando se recompor depois do sacode da última quarta-feira, quando perdeu para o Atlético por 4-1 pela Copa do Brasil. Vamos confirmar as escalações de Sport Recife e Flamengo. Começando pelo Sport, que tem Magrão, o goleiro número 1. Lateral direito, número 12, é Patrick. Aí Everton Páscoa, número 3, e Durval, 4, são os zagueiros. E René é o lateral esquerdo, número 6. Meio de campo tem o Rodrigo Mancha à frente dos zagueiros com a número 5. Depois o Richelli um pouco mais à direita com a 21. O Wendel, experiente, o Wendel com a 17 do lado esquerdo. E o Ibson, que é ele, revelado pelo Flamengo, completando o quadrado de meio campo. Felipe Azevedo, 11. E o Joelito, que é um garoto de apenas 18 anos, com a número 34, o Eduardo Batista, esse que está à direita, filho do Nelsinho Batista. Aliás, o Eduardo trabalhou no Flamengo como auxiliar do Nelsinho Batista. Estava até começando o seu processo, né? Vamos confirmar a escalação do Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo vai a campo com Paulo Vitor, o goleiro, número 48. Léo continua na lateral direita, número 21. Léo Moura está machucado. Hoje, de novo, a defesa está mexida. O Wallace, 14, e o Samir, número 4. O Chicão está no banco. João Paulo na lateral esquerda, número 16. Meio de campo hoje tem 5 Cáceres, aí 8 Márcio Araújo e número 20 Canteiros. E a escalação na frente tem uma novidade. O Nixon com a 29 deve fazer um dos lados do campo. O Elton, o homem de área. O Everton, o 22 do outro lado, na outra beirada, normalmente na esquerda. E o Elton com a 9, portanto, uma nova escalação, digamos assim, escolhida aí pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Vamos confirmar a arbitragem para o jogo desta tarde. Apita o Elmo Alves Rezende Cunha, ele é de Goiás, com o João Patrício de Araújo, o Thiago Gomes Brígido com o Manuel Garrido e o Flávio Feijó de Omena como os assistentes de linha de fundo. Eu tô aqui com o Juninho Pernambucano, com o Renato Marcília, que são os nossos comentaristas. E aí, Juninho, times que procuram aí somar pontos para escapar de vez do rebaixamento. Boa tarde, Luiz. Exatamente. E a gente tem que saber como que o Flamengo vai reagir depois da eliminação contra o Atlético Mineiro. O Sport precisa de pontos para esquecer logo esse risco de rebaixamento. Tem tudo para ser um grande jogo. E o Elmo Marcília, pai, conduzir bem o quinteto de arbitragem? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. É um árbitro experiente, tem 40 anos de idade, 22 de apito. Já foi FIFA, não é mais justamente por causa da idade, mas é rodado, né? Tem condições de levar o jogo. Ele é um árbitro que não faça muito, como é que é, gesticulações. Correr, ele leva o jogo na manha, como se diz na arbitragem, não é? Muito bem, vai começar o jogo na Arena Pernambuco, palco de Copa do Mundo. O Sport manda alguns jogos na Arena Pernambuco, mas normalmente escolhe a Ilha do Retiro. Embora exista uma possibilidade aí, o Sport está lutando para isso, de construir uma nova Ilha do Retiro. Aí jogaria durante um período de 3, 4 anos nesta belíssima Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. Olha o bandeirão do Sport lá como tá legal. O estádio é muito aconchegante. Realmente é uma arena, assim, você às vezes tem a impressão que quando você está nela, que ela é menor do que ela é, né? Porque você fica bem pertinho do campo de jogo. Veja só que legal por essa imagem, você é bem pertinho mesmo. Qualquer canto do estádio você assiste o jogo com direito à expressão dos jogadores. Aí você vê o Magrão, é uma instituição do Esporte Clube do Recife, o Magrão. Está completando 530 jogos hoje, aí está a caminho do recorde, né? O recordista, o ex-zagueiro Brida, tem 546 partidas pelo Sport. E neste momento está sendo respeitado 1 minuto de silêncio. Autoriza Elmo Rezende.
Bola rolando. Está valendo pela rodada 33 do Brasileiro. Sport Recife de vermelho e Flamengo de branco neste confronto de rubro-negros. Sport já está jogando com o Wendel, sempre ocupando aquele lado esquerdo do campo. O Wendel teve uma fase espetacular no Cruzeiro, momento razoável jogando no Santos. No Vasco não foi tão bem, por muitos anos na França também. Aí saiu jogando o Rodrigo Mancha, tocando mais atrás para Everton Páscoa. O zagueiro tenta a bola em profundidade. Chegou para fazer o corte o Samir. Bola cai no Everton. Vai dominando ali pela esquerda. Pressionado, acaba perdendo. Recuperação do Patrick. Patrick sai jogando pela direita. O Joelinton faz o recuo. Trabalhou com o Ibson. Ibson tocou no Wendel. De novo no Joelinton. Clareou, tentou arrumar para o chute. Bateu para o gol. Foi travado pelo Wallace. Vai jogando o Flamengo com o Everton. Na esquerda passa o Márcio Araújo. Ele tenta a jogada no meio para o Elton. Buscava a devolução para o Márcio, que apareceu ali do lado esquerdo. Chegou o Everton Páscoa de novo no corte. Aí João Paulo faz a proteção, a bola vai saindo em lateral, que favorece o Flamengo. Que tal participar das nossas transmissões pelo aplicativo Globo? Se você não tem um aplicativo ainda no seu tablet, no seu smartphone, é facinho, vai lá e baixe. Sport e Fla ainda precisam se preocupar com a zona do rebaixamento? Essa é a nossa enquete de hoje. Só o Sport, os dois, só o Flamengo ou nenhum dos dois? O Flamengo tem 43 pontos. Ao pé da letra, o Flamengo precisa de mais 3 pontos para afastar matematicamente o risco de rebaixamento. Mas pode ser que com 43 não caia, né? E o Sport, por sua vez, está ali com 40 pontos. Nessa linha de raciocínio, precisa de mais 6. Lembrando que nós estamos na rodada de número 33. A partir da próxima, olha daí o Joelinton batendo à direita do Paulo Vitor. Estaremos com apenas 5 jogos pela frente. O Joelinton tem 18 anos, 1,90 m. O Sport trazendo os garotos, né, digamos assim, jovens das divisões de base do Sport Recife. Por falar no esporte, as primeiras informações do esporte com o repórter Roger Cazé. Boa tarde, Roger. Olá, Luiz, boa tarde para você, boa tarde para o amigo ligado na Globo. O técnico Eduardo Batista, que é conhecido por revelar, promover as figuras aí do time, das categorias de base do esporte. Para a equipe principal, o Joelinton é um deles, jovem de 18 anos, que está estreando no Campeonato Brasileiro hoje, Luiz. Fundamental isso, né, Luiz? Você tem uma base que revele jogadores. Eu acho que deveria ser obrigado. Vai lá, Luiz. Bola para o Nixon, realmente está aberto pela direita o Nixon, pelo menos nesse início, né? Olha, Nixon, Elton mais centroavante mesmo. E aí o Canteiros aparecendo para ajudar. Os 3 volantes do Flamengo reunidos na mesma imagem. Tá aí o Márcio Araújo. Acaba desarmado, mas já está marcando a saída de bola que favorece o Flamengo. Completando, Juninho. Eu acho que deveria ser obrigado times da Série A e Série B ter no mínimo 6 jogadores da base inscritos no Campeonato Brasileiro. Ou seja, que fosse regulamento isso, né? Exatamente. Everton jogando com o Nixon. O desvio foi do René. A bola vai saindo lateral para o Flamengo. Vai lá o Léo para fazer a cobrança. Já arremessando. Canteiros. De novo no Nixon. Devolução para o Canteiros. Rodrigo Mancha acompanhou. Deu um totozinho ali atrás para o Durval. Aí 2 instituições, né? O Durval e o Magrão. Márcio Araújo. São muitos títulos conquistados pelo esporte. Entre esses títulos da Copa do Brasil de 2009. E a falta sobre o Ibson. A Copa do Brasil de 2008, né? 2009 foi o Corinthians o campeão. Por acaso, a final foi contra o Corinthians em 2008. E a falta sobre o Ibson cometida pelo Wallace. Ele marcou a falta, na verdade, me parece, na mão no ombro, né, Marcílio? Podia escolher, né? Na mão no ombro, mas embaixo também, mas foi mais no ombro, realmente. Elton, Nixon, passou na esquerda o João Paulo. Já tocou pro João Paulo. Pé esquerdo pro gol. Nixon passou por um trice. Toca. A vida do Magrão teria ficado muito difícil. João Paulo fez o direitinho, assim mesmo tem que fazer. Chute cruzado, Juninho. Nessa situação, sim, Luiz. Ele recebe a bola. Ele tinha a opção de fazer. O Everton fazia a ultrapassagem, mas bater cruzado nessa situação, porque ele viu que o Nixon entrava, que o Nixon acompanhava a jogada. E aí ele deixa o goleiro na dúvida. O Magrão quase levou o gol. Que, na minha opinião, Luiz, o Magrão é o maior jogador da história do esporte, na minha opinião. Vai jogando aí o Samir. Luiz.
Fala, Marcelo. Acho que o Juninho falou daquela questão de utilizar jogadores da base obrigatoriamente em regulamento, porque ele deve saber, a UEFA já está fazendo isso para as competições Champions League e Liga Europa. Tem que ter um número mínimo de jogadores da base na inscrição. A jogada do Samir. Bola tocada na esquerda com o Everton. No meio quem recebe é Canteiros. Faz o passe na direita buscando o Léo. Ele subiu, conseguiu tocar de cabeça para o Nixon. Apareceu o René, fez o corte. Aí Márcio Araújo. Pelo jogo na direita. Léo. Nixon está como opção também do lado direito. Ele faz o levantamento para o Elton. Chegou bem para fazer o corte lá atrás o Durval. O Durval parece infindável aos 34 anos. O Durval cansou de erguer taça no esporte e depois também ergueu um monte de taça no Santos. É os caras que nascem, né, com destino, digamos, de estar no caminho dos títulos, de fazer parte, porque o futebol é coletivo, né? Às vezes o cara é craque, mas não dá a sorte de conquistar títulos pelos seus times. Aí sai jogando Canteiros, Márcio Araújo. Toca na esquerda para João Paulo. Felipe Azevedo encostou ele na marcação. Ele saiu jogando com o Wallace. Aí o Léo. Canteiros vira opção ali próximo. O Wendel apertou na marcação. Ele tocou no Nixon. Nixon domina pela direita. Deu um totozinho. Eu não sei se o juiz vai marcar falta do Nixon ou só a saída de bola. A gente vê o Nixon. Hoje não está de centroavante. Está jogando a ponta direita. Falta e lateral ou só lateral, Marcelo? Ou só falta? Não, lateral foi também. Lateral foi, mas foi falta primeiro. E é importante, Luiz, que o Nixon ele possa também jogar pelo lado do campo. Como ele, na base, praticamente jogou como centroavante o tempo inteiro, mas ser versátil para ele nesse momento é importante e para o Flamengo também. O repórter André Galindo está acompanhando tudo do Flamengo. Boa tarde, Galindo. Olá, Luiz, muito boa tarde para você e o amigo ligado na nossa transmissão. Você já disse aí, a meta do Luxemburgo, uma vitória nos 6 jogos que restam. O Flamengo que veio aqui para a Arena Pernambuco sem 3 dos seus jogadores considerados titulares, Léo Moura, Eduardo da Silva e Gabriel. Tem o Everton confirmado, havia dúvida se ele poderia jogar, mas está em grande fase, veio para o jogo. Mas o grande trabalho do Luxemburgo hoje, Luiz, é após a traumática eliminação na Copa do Brasil, tentar reerguer o ânimo do elenco rubro-negro. É com você, Luiz. Valeu, Galindo. Tá aí o Everton, fez até o gol na quarta-feira, jogou bem. Luxemburgo tentou encontrar alguns caminhos nas palavras. Afinal, não existe outra forma de tocar as pessoas, nesse caso, senão com as palavras, né? Para tentar tirar o time, recuperar o time da desclassificar para o Atlético, não tem nada. É da forma como foi, né? Olha o Léo cruzando, olha o Elton, fechou para tocar, Márcio Araújo! Gol! Cruzamento do Léo, Márcio Araújo se antecipe de canhotinha, tira do Magrão e manda para o fundo da rede do Sport. Márcio Araújo abre o placar, o Flamengo na Arena Pernambuco, o segundo dele no Campeonato Brasileiro, e a comemoração com o Nixon. Bom, deve haver uma proximidade entre eles, mas certamente hoje o Nixon está mais aberto, o Márcio Araújo está numa trinca de volante, está tendo que fazer essa infiltração na área, agredir a área e deu certo, Juninho. Eu prefiro o Márcio jogando no meio, porque o Flamengo ganha mais um jogador no meio para combater, para participar, mesmo não sendo um grande criador, mas tem condição física para se aproximar. Se ele está jogando pelo lado nesse lance do gol, ele não estaria na área, só teria o Elton. Então ele acompanha bem a jogada, como tem que ser o volante de hoje em dia. O cruzamento foi perfeito e ele tem categoria para antecipar o Magrão. E o Flamengo sofreu, né, Luiz? Os primeiros 3 minutos ali, mas agora igualou o jogo e até comanda mais as ações. A gente viu o posicionamento ali no alto, né, a classificação do campeonato. Ela não está tendo uma alteração de posicionamento dos dois. Mas no caso do Flamengo, a vitória parcial, mesmo se mantendo na 10ª posição, que não existe nenhum objetivo em jogo entre essas equipes aí do meio da tabela, porque hoje em dia a Copa Sul-Americana depende da Copa do Brasil, então é uma conta mais difícil de você fazer assim no meio de um jogo com bola rolando. É escapar mesmo do rebaixamento matematicamente. Esse é o objetivo. Vai subindo lá para fazer o corte o Samir. Vai jogando mais uma vez o Elton. Aí faz a jogada na direita.
Chega Léo. Domínio lateral, mas substituindo o Léo Moura. O Wendel tá dando uma olhada pro juiz, o Bandeirinha tá marcando a saída de bola. E tá caído o Samir. Olha, a preocupação era exatamente essa. O Elton também tá mancando, mas o Samir, quando ele subiu para cortar aquela jogada anterior lá de cabeça, pelo jeito a queda dele não foi confortável. Luiz. E agora o Elmo se aproxima ali, ó. A gente tá vendo primeiro como o Elton foi atingido pelo Everton Páscoa. E por isso ele saiu mancando, reclamando, botou a mão ali na perna esquerda. E o Samir já se recuperou, né, Galindo? Já fez com que o Marcelo, que tinha ido se aquecer, voltasse a sentar tranquilamente no banco de reservas. Foi lá o Elton com ele, o Durval. Aí saiu jogando na esquerda o Wendel. Trabalhou com o René. Aí mais uma vez o Joelinton. O garoto entrou contra o Figueirense. O time saiu de uma sequência ruim, sem vitória. Jogou bem, jogou um pedaço bem com as contusões. Ananias machucado, Neto Baiano está machucado. O Joelinton acaba ganhando uma oportunidade de sair jogando aí no time do Sport. Mais uma vez o Everton Páscoa. Começou no São Paulo. Passou por alguns times. Tocando na direita, quem recebeu foi o Felipe Azevedo. E aí a falta. O Ibson caiu, o Canteiros estava ali pertinho do lance na dividida com o Ibson. O Elmo agora chama a atenção do Ibson, não quer saber de reclamação. E aí a entrada do Canteiros sobre o Ibson. Mais uma vez o lance é esse, Marcílio. A falta bem marcada. No ritmo da valsa, uma dupla vai dançar. Só 3 casais continuarão na dança dos famosos. Confira essa rodada decisiva daqui a pouco, no segundo tempo do Domingão do Faustão. Esse domingo, o Domingão do Faustão, depois da Fórmula 1, primeiro tempo, e depois do futebol, o segundo tempo. Em cobrança na direita, Patrick faz lá aquela ajeitada de bola para fazer a cobrança. Everton Páscoa vai para a área, o Durval também. Olha, o Everton Páscoa está tentando evitar que o Wallace marque o Durval. Que legal, lá no meio, ó, o Durval saiu, o Everton Páscoa com a biruda, olha lá. O Wallace tenta se aproximar do Durval, fica difícil. É uma espécie de uma parede, uma barreira. Vamos ver o que vai acontecer. Patrick fez o levantamento, toque de cabeça na primeira trave. Exatamente do Joelinton, que tem 1,90 m, ele se antecipou e tocou pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, nesse Natal faça alguém feliz. E nós estamos mostrando para você de novo o gol do jogo, marcado pelo Márcio Araújo, num cruzamento do Léo. Tá bonita a Arena Pernambuco, tá toda... O estádio já é com assentos vermelhos, né? Ainda com Sport e Flamengo, 2 times cuja cor vermelha é predominante. Jogando, pronto, tá todo vermelho. Tá toda vermelha a Arena Pernambuco. Vai lá o René na cobrança do lateral. Rodrigo Mancha, a bola cai no meio com o Canteiros. Tentou sair jogando na direita. Nixon de primeira para o Márcio. Literalmente chamou a falta, o Richelli foi na dele e derrubou o Márcio Araújo. Diga. Luiz, o técnico Eduardo Batista do Sport parece concordar aí com o Juninho Pernambucano sobre essa obrigatoriedade, suposta obrigatoriedade de escalar jogadores da base do time. Foram 7 jogadores promovidos pelo técnico Eduardo Batista para jogar na equipe profissional este ano, apenas no Campeonato Brasileiro. Lateral para o Sport ali na esquerda, tá aí o Eduardo Batista, o filho do Nelsinho Batista. Nelsinho foi lateral direito, depois técnico em diversos times com passagens marcantes pelo Corinthians, pelo São Paulo. O Corinthians, ele foi o primeiro título brasileiro do Corinthians. E falamos em São Paulo, gol do São Paulo, Luiz Fabiano, o fabuloso faz. São Paulo 1-0 no Vitória. Esse jogo tem interesse direto nas 2 pontas da tabela, para o G4 e até para a questão do título. É muito difícil, né? O Cruzeiro tem que tropeçar. O Cruzeiro joga hoje com lanterninha. Mas o Cruzeiro tem a decisão da Copa do Brasil, essa decisão, digamos, monumental do futebol mineiro da Copa do Brasil. São Paulo vai indo a 62 pontos com essa vitória. E o Vitória segue na zona do rebaixamento com 34. Cruzamento do Ibson, muito forte. A bola vai saindo
pela linha de fundo. Eu estou falando em classificação, então com esses resultados, vamos dar uma olhada na classificação. Chamando a atenção, tá aí o Y, revelado pelo Flamengo, fez muitos jogos com a camisa rubro-negra, 233 para ser exato, né? A classificação tá assim, ó, lá no alto, o São Paulo tá ainda a 62, ali estão faltando os 2 pontos, que começou a rodada com empate, né? Já tá ainda a 62 o São Paulo com a vitória. Aí Inter tem 57, o Atlético Mineiro com a vitória de ontem sobre o Palmeiras 57, e Inter e Grêmio estão jogando. O Fluminense tem 54. Os G4 são os que se classificam para a Libertadores. Caso um time brasileiro seja campeão, o São Paulo seja campeão da Copa Sul-Americana, dá para mexer nessa conta, mas é melhor a gente explicar lá quando acontecer, né? E a gente pode botar aí o meio da tabela, lá tem o Flamengo em 10º, aí depois o Sport com 40 em 12º, e lá no fim, olha aí, o Vitória perdendo, né? O Vitória está com 34, na verdade. E essa classificação não está computando a vitória parcial. Então Vitória com 34 pontos ali na zona do rebaixamento, perdendo para o São Paulo. O Botafogo perdeu ontem, tem 33, você viu ali. Bahia 31, Criciúma 30. Criciúma logo hoje tem o Cruzeiro pela frente. Luiz, vai ser emoção até o fim. Vai ser. Até o dia 7 de dezembro, a última rodada do Brasileirão. E essa conta fica um pouco difícil, porque o Cruzeiro pode ser campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, e a Copa do Brasil dá uma vaga na Libertadores. Ele complica. Como você espera, né, para ver o que acontece. Espera, porque se ele for ele vai estar, se ele for campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro, aumenta, vira G5, por exemplo, né? E se ele vencer o Campeonato Brasileiro e o Atlético vencer a Copa do Brasil? Também, G5 também, a classificação inteirinha aí na sua tela. O Atlético nesse momento está no G4, né? E nós teríamos um G5. Isso foi para mostrar que a gente já atualizou e daqui a pouco a gente bota direitinho a classificação de novo, já com os pontos, com o São Paulo chegando a 62 e o Vitória se mantendo com 34, que vai perdendo para o São Paulo com o gol do Luiz Fabiano. Aí o Cáceres se posicionando para a jogada pelo alto. Tem aparecido bem as jogadas ofensivas. E vem cobrança. Levantamento do canteiro. Samir tocou de cabeça, jogou à direita do Magrão. Globo, a gente se liga em você. Novo Fox, o mais surpreendente dos compactos. Aí sai jogando mais uma vez o Sport na cobrança lá do Magrão. O Wendel tentou um toque de cabeça. Nixon foi brigar pela bola, René tocou de presente para o Elton. Aí o Elton, que é canhoto, experimentou dali. O Elton que ainda não fez um golzinho com a camisa do Flamengo, ele já jogou a 10ª partida do Elton, mas só uma, né, como titular, as outras entrando. O Elton apareceu muito bem no futebol, artilheiro, no São Caetano, no próprio Curitiba. Teve uma boa passagem no Vasco, com a média de meio gol por partida, mas a partir do Corinthians, o Elton entrou num momento mais difícil para centroavante, que é negócio de fazer gol, né? Centroavante e tal, se não botar uma bolinha na rede a cada 2 jogos, começa a ficar difícil. Sempre tem essa obrigação. Eu acho que ele não entrou no ritmo que o Luxemburgo conseguiu dar ao time. Então, ele ficou um pouco abaixo, não jogou muitos jogos como titular, isso dificulta muito. E com a contusão do Alexandro, ele não conseguiu se firmar como titular. Canteiros, bola tocada lá na direita. Vai chegando o Nixon. Lateral que favorece o Flamengo. Que tem o Léo Moura, o Paulinho, o Alexandro, esses jogadores todos contundidos, jogadores importantes especialmente porque são muito experientes, né? Dão um equilíbrio entre a velocidade e a juventude dos meninos aí com a experiência dos mais rodados. Elton recuando mal, a bola vai saindo do lateral, favorecendo o Sport Recife. Primeiro turno, 1-0 para o Flamengo, gol do Eduardo da Silva, que é outro jogador que tem uma torção no pé e não viajou, sequer foi com uma delegação para o Recife. Márcio Araújo, autor do gol, perdeu para o Richelli, agora voltou no Léo. Márcio Araújo, aí o Wendel, tocou na esquerda lá buscando o René, de canhotinha, René faz o levantamento lá na ponta direita para o Felipe Azevedo, já ganhou o Felipe Azevedo. O Patrick se mandou como se fosse um centroavante. Felipe Azevedo no fundo cruzou, Joeliton girou, bateu pro gol, travado pelo Wallace. Everton sai jogando com categoria. Deu um chapéu ali no Richelli. Um lençol no Richelli. Boa bola pro Elton. Aí de calcanhar para Márcio Araújo. Márcio Araújo tem Nixon passando na ponta direita. Cortou, levou pro meio.
Ninguém se apresentou lá no alto do seu vídeo. Olha o buraco que ficou lá. De novo o Everton. Vai brigar pela bola o Everton, ele e o Richelli. Voltou pro chute do Cáceres, foi sobre o gol, experimentou de longe o paraguaio. Os outros jogos que estão acontecendo simultaneamente, a bolinha ainda não pintou na tela da Globo depois do gol do Luiz Fabiano, né? O gol dos jogos paralelos é o do São Paulo. Resultado muito importante. São Paulo que ainda sonha com o título, acho melhor colocar assim, porque é muito difícil, mas está ali, né? O Cruzeiro terá jogos difíceis pela frente, como um confronto contra o Grêmio, por exemplo, e assim vai. O Grêmio está jogando contra o Internacional, um confronto direto de times que lutam pelo G4, e Figueirense e Chapecoense estão empatando. E são dois times que lutam contra o rebaixamento, né? Ontem o Coritiba chegou a 37 pontos, uma vitória sobre o Fluminense. E aí, nesse momento, o Figueirense e Chapecoense também com 37. Olha que o Palmeiras tem 39 e assim vai a luta contra o rebaixamento. Canteiros. Lá na ponta direita para o Márcio Araújo. Encostou o René na marcação. Veja aí o Márcio Araújo. Apertou o René. Márcio Araújo bloqueou, a bola ficou no pé direito do René. Aí o Durval. Não quis saber de brincadeira o Durval não. Tirou de lá. A bola caiu no Joelinton. Categoria, dominou bem. Ibson tentou sair jogando. O Ibson não aprendeu ainda que se atirar não adianta, né? O Ibson é um cavador de pênaltis e faltas. Esse clássico. Encostou e tá caindo. Eu acho que o Elmo não foi na dele, não. Ele tá com o cartão na mão. Mas aqui essa foi. O cartão é pro Wendel, não é pro Ibson. Ele deu ali da vantagem. Olha ali. Não, a gente tá vendo outro lance. Tô falando do Ibson. Essa aí é a falta. O Ibson é esse aí, ó. Não, aí não. Isso é. Isso, é o famoso que encostou, caiu. Foi o lance subsequente. Então saiu o primeiro cartão pro Wendel. O Wendel tá ponderando alguma coisa ali pro Elmo. Tava pendurado, seu Wendel. Você viu aí que ele tá fora do próximo jogo do Sport Recife. O Sport que vai jogar contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Jogar nessa fase, bom, em qualquer momento é muito difícil. O Atlético engatou uma quinta no campeonato. Tá cada vez mais difícil, né, jogar contra o Atlético em Curitiba. E o Sport está mostrando essa desconfiança, né, essa necessidade de vencer, Luiz. Está tendo dificuldade. Elton João Paulo tentou tocar de cabeça para trás. Chegou lá o Durval para tirar. Ibson arrumou de peito. Completando, Juninho. Ele não sai jogando, joga em muitos lançamentos. Isso é a característica de um time que sente a pressão e a necessidade por vitória. A torcida já é um pouco impaciente. O Sport jogando em casa sempre é um adversário difícil, mas jogar na arena também é muito bom, como você falou. Por sinal, com exceção do Maracanã, que sofre também por conta do acúmulo de jogos, os outros estádios da Copa do Mundo, todos com os gramados em perfeitas condições. Bola lá na esquerda, vai chegando o Rodrigo Mancha. Aliás, é o René. Apertou o René. E o Ibson está reclamando de um braço na boca ali do Léo. Ele está mostrando para o Léo. Quer mostrar para o juiz também o Ibson. Agora parece que ele foi tocado mesmo no rosto. O camisa 80, olha, o Léo ele bota o braço. Não é um gesto da cotovelada esse aí. É um braço de jogo, mas que tocou no rosto mesmo do Ibson. Aí a bola tocada do Everton. Botou na esquerda para o João Paulo. Elton se manda. João Paulo, cruzamento. Vai espirrar. Elton tentou proteger. Bola ficou com o Nixon. Nixon faz o cruzamento direto lá para a ponta esquerda para o João Paulo. João Paulo dominou. Encosta o Patrick na marcação. Veja aí o João Paulo. De pé esquerdo. Levantou. Olha o Nixon. Gol! Nixon vem entre os zagueiros no meio, peixinho. Toca pro fundo da rede no contrapé do Magrão. Nixon, mas é boa. Quarto dele no Campeonato Brasileiro. Flamengo 2-0 contra o Sport, Juninho. Então aquela dúvida que você tinha lá no começo da transmissão, se o estado de ânimo seria afetado pela eliminação, até agora os caras estão empolgados. Mostrou que o Flamengo tem uma equipe, né, que mesmo
sendo uma temporada de altos e baixos, o Luxemburgo conseguiu montar um time que tem uma certa limitação, mas que tem jovens valores. Eu considero isso um golaço, porque ele acompanha a jogada, não é um gol fácil, ele está marcado, o cruzamento do João Paulo é perfeito, mas ele acompanha, ele agride a bola, como o treinador sempre fala. Você não pode esperar para cabecear, ele acompanha a jogada, o Flamengo 2-0 e com mérito. Eu não sei, Juninho, se eu vou ser cintor, mas quando a bola passa pelo Elton e sobra com o Nixon, o Elton, para conseguir ficar com a bola, ele fica no chão. O Nixon, em vez de cruzar para a área, ele vira de novo para o João Paulo para se reposicionar e ter um cruzamento talvez mais preciso. Ou seja, foi por isso que você tem razão quando você diz que isso considera um golaço pelo raciocínio todo da jogada. Por toda a jogada e porque ele não desiste, ele acompanha o jogador. Vai lá, Luiz. E aí tentou o Felipe para o gol, bola desviada, Paulo Vitor. O que foi lá tranquilo para defender? O que acontece quando você joga no 4-3-3? Muitas das vezes você fica com o atacante isolado. Por exemplo, se a jogada do lado esquerdo, como foi agora, quem joga do lado direito, como ponta, nesse caso que é o Nixon hoje, ele tem que se transformar em segundo atacante na área. E são poucos jogadores que entendem isso. Eles às vezes não acompanham, e aí você fica apenas com o seu centroavante na área ou um dos volantes, um dos meias para chegar na área também. Então ele acompanhou bem a jogada, talvez por ser um centroavante também. O Elmo está agora autorizando a entrada da Maca, né? E aí foi o momento que o Nixon sentiu, ele vai sair jogando com o René e vai ser atendido consequentemente fora do campo de jogo por conta disso. Luiz. Diga, Galindo. E imediatamente o Luxemburgo põe o Igor Sartori no aquecimento. Aí o professor Melo conversando e botando o Igor Sartori em processo de aquecimento. Luiz. Internautas que participam das transmissões da Globo, o Nixon está numa fase boa, ele está com a mão, inclusive, me parece, ali do lado direito do peito. Ali, olha lá, talvez tenha sido na queda, né? Doutor Marcelo Soares se aproxima ali para conversar com... Está esperando agora ficar em condições de falar diretamente com o Nixon. Eu estou chamando aqui a participação dos internautas. Vamos lá, internautas que mandam suas mensagens. É o Fala Torcedor, sua pergunta. O Sport perde muito sem o Diego Souza, que está sendo substituído hoje pelo Joelinton. O Diego Souza está suspenso. É a pergunta do Wellington, do Recife. Valeu, Wellington, obrigado pela participação. Galera do Recife, sempre com a Globo. E aí, Juninho, o Diego Souza tem quilometragem, tem talento, tem recurso, né? Perde muito, Luiz. Perde também porque, mesmo ainda não jogando no Sport que se esperava, ele é decisivo. Tem muito talento, é um jogador que faz gols e que ele pode, num lance, definir o jogo para o Sport. Com certeza, nesse momento, nessa situação da competição, ele faz muita falta. O Léo tá fazendo o gesto ali da bola. O Ibsen vai mostrar de novo. Olha, ele pisou no pé e caiu. E o Ibsen está invocado porque ele machucou a boca. E agora o Léo vai ser punido com o cartão amarelo. Tá aí cartão amarelo pro Léo. O Léo é meio fio desencapado mesmo, né? Ano passado, na Copa do Brasil, ele foi expulso depois do jogo. O jogo já tinha terminado contra o Grêmio na semifinal. E aí, suspenso foi, não participou das finais contra o Flamengo. Mas eu não posso criticar não, que já aconteceu comigo também. Juninho? Eu já fui expulso depois do jogo. Já vem a primeira substituição, Luiz. né? Diga. Vai mudar, já mudou o Sport. Entrando o Regis, camisa 10. Saiu o Wendel, 17. O Wendel é bom, tá perdendo. O Regis é um jogador mais ofensivo. Jogador revelado pelo São Paulo, inclusive. Apareceu lá como um camisa 10 clássico, mais ofensivo, fazedor de gols, ainda quando garoto, né? Entrou, portanto, o Regis com a número 10 no Sport para a saída de um volante, né? Para a saída do Wendel. Talvez o Regis possa até fazer esse papel ali. Vamos ver como é que vai ficar. Daqui a pouco o Juninho decifra pra gente. E vem cobrança de falta lá pelo René. E você vê que o Everton Páscoa vai lá para a boca do gol. Ele subiu o toque de cabeça fraquinho. Paulo Vitor tranquilo. O Richelli tocou de cabeça, reclamou de um toque, mas o Paulo Vitor estava tranquilo para fazer a defesa. Luiz, não que o Wendel jogasse mal, mas o Sport joga com 4 volantes, né? Porque eu considero o Ibsen um volante também. Eu até prefiro ele jogando mais atrás. Ele vai colocar o Regis para dividir um pouco a armação com o Felipe Azevedo, para deixar talvez o Joelinton como centroavante e mudar um pouco, agredir mais o Flamengo, pegar mais em cima na marcação. Esse aí é o Regis, canhotinho clássico, botou na direita para o Patrick, levantamento, o Ibsen estava no interior da área, a bola vai saindo pela linha de fundo e tem rede balançando, hein? A bolinha
anuncia que é gol no Grenal. Luan abre o placar para o Grêmio. O Grêmio está entrando no G4. É isso aí, Grêmio 1, Internacional 0. Olha, Figueirense e Chapecoense, o jogo tá 0-0, mas tem uma imagem bacana lá, hein? Prepara o gogó aí, Léo Batista, aí você julga. Se for inacreditável, você manda ver pra galera de todo o Brasil. Léo Batista, que é sempre uma atração aqui nas transmissões da Globo. O Nixon segue sentindo um problema no quadril ali do lado direito, né? É bem baixo assim, talvez naquele ossinho, e vai sair de maca de novo. Muralha já tá no aquecimento, e aí claramente entra o Muralha, vai o Márcio Araújo pra ponta direita. Márcio Araújo que tá jogando no meio e fez até gol. E uma pena para um garoto, sempre que quando a fase tá boa e pinta uma contusão, é sempre dolorido, né, Juninho? Talvez até no lance do gol, Luiz, não sei se foi isso, ele dá o peixinho, talvez na queda ele tenha se machucado, mas sai, bom, a gente espera que não seja nada grave, que ele se recupere rápido. E pro Flamengo a situação, ele põe o Márcio Araújo na direita, ele não é atacante como o Nixon, mas consegue recompor rápido, consegue marcar. O Flamengo vai esperar e sair no contra-ataque, talvez agora mais com Everton e João Paulo pelo lado esquerdo. Muito bem, na Arena Pernambuco nós não temos nesse jogo a maca móvel, mas essa maca que ela tem essa proteção lateral para o cara não cair, né? Porque a gente teve algumas cenas bizarras. Assim, né? Não, é verdade, tem algumas cenas bizarras de nego. Muralha 15 entrou no lugar do Nixon, autor de um dos gols que saiu machucado, de maqueiros que naquela viradinha e derruba do time de visitante. Já caiu de maca, Juninho? Não, isso não. Não, ainda bem, né? É que o visual dessa maca, assim, parece um cachorro, cara, deitado ali, né? Mas tá colorida, né? Tá laranja. Mas eu acho que é feita já para proteger o gol, para que não se movimente muito. Exatamente. Né? Olha o João Paulo, levou, ganhou bem a jogada e o juiz está marcando o toque. Ele tá dizendo fora, tava fora, foi a leitura labial. Então ele vai mostrar cartão pro Everton Páscoa. Está sendo chamado o Everton Páscoa, cartão amarelo para ele, o camisa 3 do Sport. E a falta, portanto, aconteceu desta forma aí. O juiz marcou fora da área. Vamos ver de novo? Opa! Me parece fora mesmo, né? Foi fora. Olha, ele está com os dois pés fora, o braço na mesma altura do corpo, né? É que a mão evitou a passagem do jogador do Flamengo, que tomava a frente da jogada com perigo, né? Portanto, Grenal 1-0 para o Grêmio. São Paulo vai ganhando do Vitória. A classificação tem pontuações importantes no show do intervalo. A gente mostra ela para você. Tá lotada a Arena Pernambuco. Tá um cenário belíssimo para esse Flamengo 2-0 no Sport. João Paulo vai para fazer a cobrança. Canteiros, Cáceres, Samir. Vem cobrança. Globo, a gente se liga em você. Vivo, internet rápida, onde você estiver, pega bem. E hoje à noite no Fantástico tem uma super estreia com grandes estrelas da televisão brasileira. Eu que amo tanto. Histórias reais de mulheres dominadas por paixões violentas. No limite da loucura. No primeiro episódio, Mariana Ximenes. Olha aí o Regis, o canhotinho entrou, tá esperto. Vai chegando para fazer o corte o Canteiros. Tocou no Everton, ajeita para o Elton. Lá no chão o Elton, é falta sobre ele, fica sentindo o pé esquerdo. Globo, a gente se liga em você. Itaú Empresas, para pequenos, médios e grandes feitos. Já se recuperou lá o Elton. O Flamengo vai vencendo por 2-0, gols de Márcio Araújo e Nixon. Nixon saiu machucado agora há pouco. Entrou o Muralha no lugar do Nixon. Elton, Everton. Chega ali o Patrick. Tocou no Everton Páscoa. Richelli conseguiu tocar, a bola espirra, vai no centro, sobra com o Joelinton. Aí recebeu o Felipe Azevedo. Do lado esquerdo, o Ibson. Veja aí o Ibson. Faz o levantamento na ponta direita. A bola é boa para o Patrick. Patrick dominou, tentou o cruzamento. João Paulo fez o bloqueio. E de cabeça, evitou a saída de bola pela linha de fundo. Lateral para o Sport. E o Patrick, Luiz, que fez um belíssimo campeonato, hoje não apoia muito. Faz falta, praticamente a primeira subida dele. É importante que ele ajude o Sport na construção de jogadas. Regis, outra vez com o Patrick. Patrick para Richelli.
Richelli tem o Regis se movimentando pelo meio, mas ele faz o passe para o Durval. 34 do primeiro tempo, Flamengo 2-0. A vitória vai tirando qualquer possibilidade matemática de risco de rebaixamento para o Flamengo. Aí na esquerda quem recebe é o René. Ibson, veja que o Ibson já está do lado esquerdo, na função do Wendel mesmo, né? Ele ficou de volante um pouco mais atrás, do lado esquerdo, e o Regis está mesmo de homem de criação ali atrás dos atacantes, digamos assim. Vai lá de novo o René na cobrança do lateral. Devolução do Ibson, de novo o René. Tentou adiantar, Joelinton. Joelinton fez o levantamento buscando o Rodrigo Mancha. O Wallace cortou, a bola caiu no Léo. Dividido o toque do Léo, lateral, favorece o Sport ali pela esquerda. De novo o René na cobrança. Regis, René. Cáceres cortou. Bola volta no Durval. Aí o René ajeitando lá atrás para Everton Páscoa. Deixadinho para o Richelli. Richelli começou no Goiás, foi lá um tempão. Agora está aí no Sport. Patrick. Outra vez o Richelli. Everton Páscoa. O Flamengo faz o que ele sabe fazer de melhor, Luiz. Ficar próximo, o meio-campo da zaga, defender bem, esperar um momento e contra-atacar. Não pega o Sport na pressão, vence 2-0 e o Sport com muita dificuldade de criar. Vai tocando bem a bola, mas nos últimos 20 metros falta criação de jogadas ou uma jogada individual também. Próxima quarta, primeira partida da decisão da Copa do Brasil. Atlético e Cruzeiro no Independência em Belo Horizonte. E quarta também teremos São Paulo e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Por conta da Copa Sul-Americana, o São Paulo está na fase semifinal contra o Atlético Nacional de Medellín. Esse jogo foi antecipado. Aí o São Paulo jogará na Sul-Americana dia 19, lá na Colômbia. Mais uma daquelas viagens desgastantes, né? Então é um jogo importantíssimo de dois times que lutam diretamente pelas vagas da Libertadores. E o São Paulo ainda sonhando com o título brasileiro. Vai ganhando do Vitória por 1-0, gol do Luiz Fabiano. Grenal tá 1-0, Grêmio, gol do Luan. Daqui a pouco, show do intervalo. Léo Batista mostra para você. Wallace. Aí, Léo. Ibson, ganhou. Olha o Cáceres, a bola espirra, fica no Joelinton. Wallace. Tem que andar para o Paulo Vitor. Não, o Paulo Vitor não quis fazer isso que ele fez, né? Ele deve ter imaginado uma outra situação, mas virou um chutão para a lateral. Richelli. 2-0 Flamengo. Márcio Araújo e Nixon. Rodrigo Mancha. Passe errado. Canteiros. Léo. Márcio Araújo. Cáceres. Canteiros. Elton. Devolve no Canteiros. Canteiros deve estar com pesadelos até hoje por causa daquela bola que ele teve aos 45 no Mineirão, né? Bola em profundidade para o Regis. Chegou bem o João Paulo. Samir corta. Você sabe que até hoje eu não sei. Já vi 200 vezes se o Vitor não toca, essa bola entraria, né? Talvez tocasse na trave e tal. Mas foi um jogo tão eletrizante que o Flamengo ainda teve uma bola para conseguir a classificação depois da estupenda, da inacreditável, da maravilhosa. Qual adjetivo que você quiser, virada do Atlético? Fala, Juninho. Então foi jogão mesmo, Luiz. Foi um grande jogo e durante a carreira de um... Vai lá, Luiz. Bola tocada na esquerda, Richelli domina, tentou o cruzamento. Escanteio, arrumou o escanteio. Fala, Juninho. Durante a carreira de um jogador profissional, você tem momentos assim, né? Que você não esquece também pelo lado negativo. Porque eu não chutei aquela bola, né? Porque eu não fiz aquele gol que talvez mudasse tudo. Mas você faz outros também importantes que mudam a história de um clube, como acontece sempre. Em cobrança de escanteio, o Sport tentando diminuir nesse finzinho de primeiro tempo. E aí a cobrança do René, o levantamento. Subiu para fazer o corte o Cáceres. É só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Nova Skol Beat Senses. Totalmente inexplicável. Luiz. Estamos revendo o gol do Nixon. Se antecipou, rapaz, mas ó, foi convicto. Ganhou, o René ficou meio assim, nossa, veio um cara do nada ali. E assim, imediatamente eu fiquei olhando aqui para ver se ele tem um toque, tá? Acho que foi naquela queda no lance seguinte mesmo, que ele machucou ali o quadril. Diga.
Chega um momento no campeonato em que começam as discussões sobre renovações de contrato, principalmente o Flamengo garantindo matematicamente a permanência na primeira divisão. E a principal delas é a do técnico Luxemburgo. Eu conversei antes com o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, e ele disse que acordo entre cavalheiros vale mais do que qualquer papel assinado. Palavras do presidente, confirmando o interesse total no Flamengo na renovação do Luxemburgo, que números do Campeonato Brasileiro desde que chegou é mais de 60%. Com essa vitória confirmando, Luiz, números de G4. Patrick, arrumou na direita, Felipe Azevedo, voltou para ele, tentou para o Patrick, Muralha. Parecia fácil ali, o Muralha tomou a bola do Patrick. Recuperação do Everton Páscoa, saiu com bola e tudo em lateral. Globo, a gente se liga em você. Sandal, mais leve, fácil de passar. E depois do futebol, o Domingão do Faustão continua. Mais uma nova e decisiva etapa da dança dos famosos. Só 3 casais continuarão na dança, hein? Confira essa rodada decisiva daqui a pouco. Faustão comandando o Domingão. Aí está jogando o Patrick com o Everton Páscoa. Recebe o Durval. René. Márcio Araújo agora marcando lá do lado direito. Chega, encosta, aperta. Ele toca no Y. Aí o Y. Chegou para fazer o corte o Cáceres, mas a bola fica no meio com o Richelli. Richelli trabalhando, entregando para o Felipe Azevedo. Recuperação do Flamengo com o Elton. Elton tem o Everton mais atrás. Demorou uma eternidade, mas levou sorte que arrumou um lateral para o Flamengo. Ele que adotou esse modelito aí. Camiseta vermelha, os óculos com as hastes vermelhas também. Wallace. Veja aí o Márcio Araújo. Muralha. Aí recebe o camisa 15. Ele tem muito recurso técnico, às vezes se empolga um pouco, né? Bola com o Everton. Tentou o cruzamento, tirou o Everton, a bola ficou com o Elton. Já te aconteceu uma dessa, Juninho? De mirar o gol e chutar para lateral? Já aconteceu algumas coisas ruins, essa não. Ah, essa não. Essa não. Eu assumo quando acontece. Mirar o gol e acertar a lateral, não. Agora, meu Deus, bater uma falta quase fora do estádio já aconteceu assim. Mas que você batia com um efeito muito específico, né? Que se pegavam 2 centímetros. Eu arriscava o chute muito, né? Arriscava muito e às vezes ela pegava muito embaixo e não dava tempo dela para descer, então ela descia quase fora do estádio. Olha, o Cáceres está indignado com uma possível cotovelada, ó. Vai tomar cartão, hein, Betola? Ele toma cartão todo jogo, não adianta. Ele não aprendeu ainda, ele está indignado com a cotovelada e tal, mostrou o rosto pro juiz. Mas o Cáceres, alguém precisa... Ele é um jogador tão importante no sistema defensivo do Flamengo. Quando ele não joga, o time perde muito. Que ele não pode tomar tanto cartão assim. Eu já perdi a conta dos cartões do Cáceres. Já está suspenso de novo. Ô, Luiz. Cada 3 jogos uma suspensão. Isso. Essa é a média, Galindo. Ai, meu Deus. Uma média alta do Cáceres, Luiz. Ele e o Léo, que tomaram cartão agora nesse primeiro tempo, não jogam contra o Coritiba no próximo domingo no Maracanã. A recuperação do Muralha. Canteiros, Elton, Cáceres. Aí, que bolão do Cáceres pro Everton. Everton tem o Patrick na marcação. Everton, cruzamento, Canteiros, dominou, tentou o drible. E a proteção do Mancha foi perfeita. O Rodrigo Mancha fez a leitura exata do que ia acontecer. E aí o Regis, canhotinho que entrou agora. A primeira substituição feita pelo técnico Eduardo Batista do Sport. Felipe Azevedo adiantou demais, João Paulo tocou. João Paulo queria o lateral a favor do Flamengo, mas está marcado para o Sport. Richelli devolvendo para o Regis. Aí o Regis. São Paulo emprestou esse jogador algumas vezes, né, pro Paulista, que é do interior de São Paulo, pro América de Natal, com o clube com o qual o São Paulo tem um convênio, né, intercâmbio. Joelinton e o Cáceres jogando para lateral. Como o Flamengo está fora da Copa do Brasil, domingo que vem não vai jogar, Cáceres? Dá até para pegar uns diazinhos de folga, visitar os parentes em Asunción, capital do Paraguai. Regis. Patrick. Foi desarmado o Joelinton. Flamengo sai jogando com velocidade. Aí o João Paulo. Próxima quarta. Atlético e Cruzeiro.
primeira decisão da Copa do Brasil. E ainda teremos no futebol da Globo São Paulo e Internacional, jogo antecipado pelo Brasileiro, de times que lutam pela Taça Libertadores. Inter que vai perdendo o Grenal, 1-0 Grêmio, gol de Luan. Muralha. Léo. 3 minutos. Vamos a 48, tá aí o Léo. Márcio Araújo, bateu cruzado, a bola foi à direita do gol do Magrão. Pois não, Renato Mancini. O Cáceres é aquele jogador que o árbitro, quando entra em campo, ele bota o nome do Cáceres na cadernetinha. Aí só espera para ganhar tempo. Que daí só espera o tempo que ele vai fazer levar o cartão amarelo. Ele não perde tempo colocando o nome do jogador na caderneta, só bota o tempo do jogo. Sai jogando ali na esquerda o Ibson. Aí para as torcidas de Cruzeiro e Atlético, uma polêmica muito grande no ano passado, porque o Flamengo teve o André Santos expulso na final da Copa do Brasil, né? E aí ele teria que cumprir suspensão, mas a competição terminou. E o Flamengo foi até punido, perdeu 4 pontos, porque o tribunal entendeu que o André deveria ter cumprido no jogo do Brasileiro. Mas não tem nada a ver cartão amarelo de Campeonato Brasileiro, tal, com jogos da Copa do Brasil, aí Cruzeiro, Atlético. Quem tá suspenso no Brasileiro pode estar livre na Copa do Brasil, né? As punições são separadas. A não ser, o Marcílio vai confirmar, que se ele tivesse sido julgado pelo STJD, como não foi. Mesmo assim, se as competições estiverem em andamento, ele cumpre naquela competição, não sei que seja por dias. Bola tocada com o Everton. Everton toca na direita para Márcio Araújo. Márcio Araújo recebe, bola curtinha para o Cáceres, dominou o Cáceres, atrás, arrumou, boa bola para o Léo, levantou para o Cáceres, vai na linha de fundo, o Elton tá pedindo, Cáceres tentou o recuo para o Canteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Flamengo dentro da área do esporte. Aí Márcio Araújo, de novo no Canteiros, quase 47, veja o Márcio, Rodrigo Mancha marcando, Márcio Araújo, o Cáceres tentou ajudar, mas não deu certo, né, Cáceres? Semana que vem tem data FIFA, alguns jogadores estrangeiros que atuam no Brasil estão convocados para as suas seleções, né? Muita gente fica imaginando, como aconteceu com o Valdívia, o cara forçou o cartão para se apresentar para a seleção e cumprir suspensão. Tudo isso é possível. Forçar cartão é uma instituição no futebol mundial, não é no Brasil não, viu? A gente fala, no Brasil o cara força cartão porque quer ficar de folga, aniversário aproveitar a situação, né? De casamento do cunhado, não é verdade. No caso não, no caso de futebol internacional, quando eu jogava no Lyon, por exemplo, convocado para a seleção, voltaria numa quinta para jogar no sábado, praticamente não seria escalado. Então, se no meu último jogo eu tivesse pendurado, poderia sim forçar um cartão. Não é uma atitude totalmente correta, mas faz parte do jogo. E agora, eu acho muito pior cavar um pênalti. Eu acho que cavar um pênalti, sim, é uma atitude grave, porque você está tentando enganar o árbitro e pode ganhar o jogo por causa disso. O Canteiros está com a mão no rosto ali, mas o juiz está apitando o fim de papo no primeiro tempo na Arena Pernambuco. De 2 para o Flamengo, 0 para o Sport Recife. Tá linda a Arena Pernambuco, grande público. E os craques estão deixando o campo de jogo. E os craques do microfone estão ali à beira do gramado com o Roger Cazé e o André Galindo abrindo o show do intervalo. Conversando já com um dos autores de gol esta tarde aqui na Arena Pernambuco, Nixon, que está com gelo, uma bolsa de gelo no quadril, foi substituído. Alegre ou triste? Explica, pelo gol e também pela substituição, Nixon. Eu fico feliz, claro, por poder ajudar a equipe, né, com o gol. E conquistarmos aí uma vitória importante fora de casa, ou melhor, ainda falta o segundo tempo, né, claro, o jogo tá bastante duro, mas vamos manter o foco aí para que a gente possa sair com a vitória. E peço até perdão pela forma que falei, claro que o jogo não terminou ainda, e triste também, né, claro, ninguém quer machucar, ninguém quer sair do jogo assim, porque é prazeroso jogar, é prazeroso ajudar a equipe, e eu fico triste por isso, mas conversar ali dentro ali com o doutor para poder fazer o tratamento e voltar o mais rápido possível. Muito obrigado, Nixon. Roger. Aqui com o Ibson, Galindo. Ibson, qual o principal problema do esporte hoje? A gente está dando espaço para o Flamengo jogar. A gente tem que encurtar
E estamos dando espaço, eles têm jogadores de qualidade, conseguiram achar os gols. Obrigado, Luiz. Muito bem, estamos aí com imagens da Arena Pernambuco, Flamengo vencendo por 2-0 o Sport, vai chegando a 46 pontos, afastando qualquer risco de rebaixamento agora de forma matemática. Tivemos há pouco o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, vitória do Rosberg, pódio do Felipe Massa, corridaça mais uma vez, né? Vamos voltar a São Paulo, as últimas informações do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 com a repórter Nathalie Gedra. Muito bem, vai começar o segundo tempo, então vamos para o jogo, né? O Renato Macira estava aqui posicionado no momento em que autoriza o árbitro, bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo, de 2 para o Flamengo, 0 para o Sport. Luiz. Diga. O Sport mudou no intervalo, entrou o Mike, camisa 20, atacante, saiu o Ibson, 80. O Flamengo volta com a mesma formação que terminou o primeiro tempo, só confirmando aquela primeira substituição, a saída do Nixon, machucado, autor de um dos gols, a entrada do Muralha. Luiz. Muito bem, começando o segundo tempo com a saída do Ibson e a entrada do Mike. Ou seja, o Ibson tinha começado o jogo como homem de criação, passou para jogar como um dos 3 volantes com a entrada do Regis. Agora Richelli e Rodrigo Mancha ficam posicionados como volantes e o Regis vai fazer esse papel mesmo de ligação, de criação para o time do Sport. Começando o segundo tempo na Arena Pernambuco. Tá aí o Felipe Azevedo. O Sport fica praticamente, Luiz, com o Mike para criar junto com o Regis. Tô achando que não, sabia, Juninho? Posso? Claro. Acho que existe uma outra possibilidade. O Mike, em algumas partidas, porque o Eduardo Batista andou jogando com linha de 3 atrás do atacante, entendeu? Certo. Então existe essa possibilidade dele botar o Felipe de um lado, o Mike do outro, com o Regis no meio e o Joelton de centroavante. Quer dizer, é mais uma possibilidade para você analisar. Pode ser que seja assim também, para ficar com um time mais ofensivo, porque Rodrigo Mancha, Richelli, o Wendel, o Ibson, eles têm características parecidas e agora ficam com jogadores mais ofensivos, mas com 2-0 no placar, que vai ser bem difícil. Vai sair jogando aqui pela esquerda o Mike. Aí o Mike tentou a jogada, chegou para fazer o corte, o Muralha. Vai lá para fazer a cobrança o René. Arremessando o Joelinton. Joelinton tentou a devolução para o René. René para o Rodrigo Mancha. Aí o Rodrigo Mancha começou no Coritiba. Passou pelo Santos, teve no Botafogo, jogou no Japão. Aí o Regis, aí o garotinho, habilidoso. Falta do Léo sobre ele. Já tem cartão amarelo, hein? Falta de antijogo aí, tem que tomar um cuidado danado. Aí não é a intensidade da falta, né? Você daria cartão nesse tipo de jogada, Marcelo? Vai ficar com o Felipe, brigou, jogou atrás, Patrick, cruzamento, Richelli, 1, 2, arrumou pro Joelinton, bateu, foi à esquerda do Paulo Vitor e por um triz o Joelinton fica se lamentando. Você vê que vai aparecer o Rodrigo Mancha. Olha, o Rodrigo vinha de frente, o Joelinton tentou fazer um giro que era mais difícil, mas é duro, uma repressão para um atacante de chute a gol é duro, viu, o atacante não resiste uma bola dessa, mas a preferência que está de frente pro gol era do Mancha, sim, Luiz. Diga, Marcília. Deixei o lance seguir, que era perigoso. Digo sempre o seguinte: o cartão amarelo, que tem como consequência o vermelho, não pode ser aquele amarelo comum que se dá meio. Perfeito. Então, vai mutilar aqui. Você tem que aumentar um pouquinho o rigor do julgamento, né? Exatamente. Isso é importante, isso é uma informação importante de como deve ser a interpretação, né? Desculpa falar sobre isso também, Marcelo. Eu acho que isso faz parte do futebol, esse contato, esse choque, essa dinâmica. Os jogadores estão preparados para isso. E o árbitro tem que entender, tem que ter essa leitura, né? Tá jogando aí o Wallace, mas atrás ali quem chega é o Léo. Dá um chutão lá pra frente. O Bandeirinha já tinha marcado ali uma falta do Márcio Araújo. Me pareceu, tá apontando de novo ali. Pela forma como ele marcou o impedimento. Mão levantada, falta seria tiro livre direto. Mas marcou o impedimento. Ele fez um gesto diferente com a bandeira, né? É que foi pertinho dele, acho que ele resolveu apontar pro local mesmo certinho, né? E na hora de baixar, ele estava baixando para trazer para o lado do corpo, não para dizer o local onde tivesse. Perfeito, Marcelo. Lateral para o Flamengo lá na esquerda, tem pressa o João Paulo. Agora o Felipe Azevedo está reclamando muito.
com o bandeirinha, porque ele achou que o lateral era... Esse tipo de reclamação, jogar a bola assim, também é passivo de cartão. O jogador às vezes não toma cuidado, porque não é uma prática, digamos, de 100% no Brasil de punição, né? Há árbitros que toleram e outros que não. Porque essa é uma atitude que coloca, digamos assim, em risco a autoridade do árbitro. E se todos os jogadores resolvem fazer a mesma coisa, chutar a bola para longe, jogar a bola no chão, fica a autoridade do árbitro realmente diminuída, né? A marcada falta que favorece o Sport. Logo mais às 7h30 da noite, o líder Cruzeiro enfrenta o Criciúma em Belo Horizonte. Será que o Marcelo Oliveira vai poupar titulares, como fez o Levir Coupe com o Atlético ontem, e mesmo assim atropelou o Palmeiras em São Paulo, ganhando com autoridade por 2-0. Jogou só o Vitor de titular. Já pensando na final da Copa do Brasil, quarta-feira. Futebol de Minas, para que o futebol de Minas dê um exemplo também muito bonito fora de campo, né? Que seja uma final de paz. Essa é a nossa grande expectativa. Olha a bolinha aí, a bolinha começa a ficar mais agitada, recuperação, Mike tentou, Joelito bateu, a bola voltou, Samir rasga, tira de lá, a bola cai nos pés do Everton para Muralha, Muralha tocando na direita para Canteiros na esquerda, quem recebe é o Elton, recebe o João Paulo, tocou no Everton, João Paulo está aberto na esquerda, Elton passou, ele tocou para o Elton, tentou uma puxadinha ali de pé esquerda, a bola ficou com o Magrão. Olha, Ramiro faz o segundo para o Grêmio. Grêmio 2-0 no Internacional. Vitória importantíssima, o Grêmio está entrando no G4. Foi a primeira vitória, sim, caso confirme. Grenal na Arena. Verdade, porque no Gauchão o Inter ganhou, teve um outro que foi empatou? Exatamente. Isso aí. Também são só 3, né? Terceiros, né? Bola tocada, né? Com o Patrick. A Arena não é tão velha. Patrick levantou para o Joelito, Paulo Vitor foi lá para fazer a defesa. É que nem a história do 100%. Às vezes eu me divirto, né? 2 rodadas, o time tal tá com 100% de... Pô, 100% em 2, tudo bem, não é errado. Você tem toda a razão. O pé da letra tá certo, né? A força da expressão tá quando, né? 100% com 10 rodadas. Opa, aí sim, é legal. No mínimo. Juninho. São às vezes alguns exageros de linguagem. Me incluo, hein? Não estou me excluindo, não. Me incluo também. De vez em quando também. Me embarco nessas. Fala, Juninho. Não, o Sport voltou melhor, Luiz. Voltou melhor no jogo, mais ofensivo, tentando pressionar mais o Flamengo e criando até mais, né? Com esses jogadores que entraram, adiantou mais o time. O Flamengo natural, que vai marcar e vai tentar sair no contra-ataque como vem fazendo, mas o Sport melhorou sim no início do segundo tempo. Você viu ali de passagem o Rodrigo e o porquê que ele é chamado de Rodrigo Mancha. Ele tem essa mancha no rosto. Bola tocada ali na esquerda, o desvio do Wallace. Lateral que favorece o Sport, começando o segundo tempo, 7 minutos, 2-0 para o Flamengo. Jogou um bom primeiro tempo. Aí o Joeliton tentou fazer o domínio, perdeu. Márcio Araújo, Canteiros, a bola espirra. Samir dá um chutão lá para o ataque. Recuperação do Patrick. Patrick pressionado, tocou mal. Recuperou o Elton. Everton passou. O Elton tocou exagerado para o Everton. Acontece. É uma dificuldade do centroavante que joga só na área, né? Que ele tem dificuldade nesse passe final. Se fosse o contrário, o Everton com a bola para o Elton, provavelmente o Everton deixaria o Elton na cara do gol. Tá jogando aí o Durval. Você em casa deve ter falado, acontece, Luiz Roberto, só que com o Elton só tá acontecendo, todo dia, todo jogo. Não conseguiu ainda fazer um bom jogo mesmo com a camisa do Flamengo. Aí o Everton Páscoa, enquanto dá para o goleiro Magrão. Sport que nesse segundo turno abriu jogando contra o Santos na Arena Pernambuco, venceu o jogo, por sinal, por 3-1, com 3 gols do lateral direito, Patrick. Aí o Regis tentou fazer a tabelinha. Recebeu na volta o Regis. Vai pelo meio o Joeliton. E acaba desarmado. Muralha entregou para o Canteiros. Agora Márcio Araújo. De novo no Canteiros. Lateral para o Sport. Já cobrado. René. Vai passando do lado esquerdo pedindo o Mike. O Joeliton fica mais pelo meio. Levantou para o Mike. Mike foi. Tentou o cruzamento. Paulo Vitor. Bola voltou, Patrick, furou na primeira, vamos ver a segunda,
Ganhou. O Wallace tirou. E o Canteiros rasga tirando para o Everton. Richelli e Everton. Aí na esquerda, René. Márcio Araújo está na marcação. Cáceres. Aí sai jogando o paraguaio. Cáceres. Errou o passe, a recuperação foi do Mike. É um dos jogadores que o Luxemburgo tem que se apoiar na base do ano que vem já pensando, o Flamengo já mostrou que tem uma base forte, não tem que mudar muita coisa. Claro, se puder trazer jogadores sempre com aquele talento que decida jogos, em cada setor do time é importante, mas Cáceres, na minha opinião, é uma das bases dessa mudança de atitude que teve o time do Flamengo entre o início do Brasileiro e até agora o final do Campeonato Brasileiro. Canteiros. O Luxemburgo está chamando a atenção do Márcio Araújo, porque, olha só, lá pela direita o Felipe dominando, vai bater pro gol. Paulo Vitor foi fazer a defesa. Porque o Márcio está até se desculpando com o Luxemburgo ali, pedindo com a mão assim, como quem diz, desculpa, professor. Vamos ver o segundo gol do Grêmio? Na lotada arena do Grêmio, Paulo Vitor sentiu o joelho, hein? Segundo gol do Grêmio. Ramiro. Jogador formado na base do Grêmio, Ramiro. Volante, né? É um volante, é. Pareceu de centroavante. Mas na verdade o Ramiro, por exemplo, no ano passado jogava como o Márcio Araújo começou jogando hoje, né? Tinha um primeiro volante e jogava mais do lado direito com o outro do lado esquerdo ali. E essa é uma discussão boa no futebol de hoje, Luiz, porque eu não vejo mais volante ou ponta. Eu acho que o meio-campo ele tem que ser capaz, num grande time como o Grêmio, como todos da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e segunda, alguns, ele tem que ter a capacidade de jogar e de fazer mais de uma função. O Márcio Araújo começou como segundo volante e hoje fez o gol, agora joga pelo lado do campo, onde ele tem dificuldade. Mas ele faz essa participação. Então, não é uma surpresa para mim, eu acho que é uma exigência hoje do futebol, que os volantes eles sejam mais habilidosos, que eles se aproximem, que eles façam a diferença. E a gente pode citar vários times hoje no mundo, os melhores não tem mais volante apenas de marcação. A gente vê a torcida do Flamengo lá comemorando, tá vibrando, o jogo tá 2-0 pro Flamengo. Diga. Já recuperado o Paulo Vitor, o Juninho estava falando já sobre montagem do Flamengo para 2015. A informação de que 8 jogadores têm um contrato que se encerra agora, em dezembro. Léo Moura, Márcio Araújo, esse do qual vocês estavam falando, Chicão, João Paulo, Anderson Pico, o atacante Arthur, o zagueiro Marcelo e também o Nixon, Luiz. Everton. Elton. Providencial o corte do Durval. Aí o Elton. Esses jogadores cujos contratos se encerram no fim do ano, estão todos eles na expectativa de provar, né, em tese para o Luxemburgo, que pelas informações deve continuar sendo o comandante da comissão técnica do Flamengo. Olha a bolinha aí. Andou meio acanhada no primeiro tempo, os gols vão acontecendo, o Grenal tá 2-0 pro Grêmio, mas é o Vitória que empata. O resultado é ótimo pro Cruzeiro. Cadu empata pro Vitória. O empate, esse pontinho pro Vitória. Quem tá lutando contra o rebaixamento, a notícia não é boa, né? Chapecoense, Curitiba, Figueirense, o Botafogo, Bahia. E pro Cruzeiro, se o jogo do São Paulo termina empatado e você é o Marcelo Oliveira, você aumenta o nível de poupança do time daqui a pouco contra o Criciúma, lá na concentração, agora que está decidindo, Luiz, eu não mudaria. Eu acho que o Marcelo ele já definiu o que vai fazer desde a semana passada. Eu acho que ele sabe o que tem que fazer. Alguns jogadores, ele vai analisar com a comissão técnica, na parte física, precisam ser poupados, mas ele não pode ficar sem treinar também. Por exemplo, quem não vai jogar hoje, teve que treinar pela manhã. Então você mantém a sua qualidade de competição, mas você tira do jogo para não correr risco de contusão e para não cansar antes de uma final. Muito bem, tá dito por Juninho Pernambucano, que viveu essa situação muitas vezes na carreira. Quer que eu diga o que eu preferiria? Você? Se eu fosse... Com 25 anos? Eu preferia só jogar a final. Eu também. E não correr o risco desse jogo. Claro, se meu time precisasse de todo jeito, final de temporada você vai no coração, você vai na vontade, você joga todos os jogos. Mas no futebol de hoje, a exigência que tem,
eu acho que o mais importante é a final de quarta-feira. Muito bem, até porque depois a gente vai ter um intervalo, né? A finalíssima é dia 26 e aí dá para botar os titulares de novo em 2 rodadas seguintes. Tem gordura para isso e o São Paulo está empatando. A falta para o Sport aos 14 do segundo tempo. Você vê o zagueirão o Everton Páscoa. O Luxemburgo lá só observando a cobrança do René. Levantamento do Regis. Paulo Vitor saiu, foi lá de soco, tirou. Bola voltou. Felipe Azevedo. Patrick. Levantamento do Patrick. Joeliton. Samir subiu correto. Aí o Elton. A direita não é boa não, mas ele conseguiu dar uma despachada lá pro ataque. Vamos ver o que vai fazer o Patrick. Apertou Everton. Patrick. Ele deu um lençol. Chapéu. São várias denominações. Roubada de bola do Felipe Azevedo. Carregou. Tocou pro Durval. Durval trabalha. Joeliton. Felipe Azevedo. Girou. No meio. Espirrada. A bola ficou com o Paulo Vitor. E agora ele faz a defesa. Demorou um pouquinho porque tem a história dos 6 segundos, né? Há mais ou menos uns 15 anos que nem um juiz marca os 6 segundos. Desde que foi instituído, acho que... Mas dificilmente, se não for contar, dificilmente os goleiros ficam mais que os 6 segundos. E o espírito da lei é de que o jogador não utilize, o goleiro não utilize o tempo para uma vantagem devida, né? Márcio Araújo perdeu ali para o Rodrigo Mancha. Lateral é para o Flamengo. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, nesse Natal, faça alguém feliz. Regis, mandou bem o Regis. Patrick pediu, o Regis levou para a esquerda. Bateu para o gol, segurou Paulo Vitor. A jogada do Regis foi bem legal, jogada de talento, mas o Patrick era a melhor opção, certamente. Exatamente, Luiz. Ele faz uma belíssima jogada, mas esse último corte ele perde força, né? Ele perde o equilíbrio e tem 2 opções, um do lado direito, um do lado esquerdo, mas é garoto e como fez o primeiro drible, já acelerou, eu acho que ele já definiu, eu vou chutar em gol. Aí o sujeito aprende na Europa, às vezes, por causa disso. Ele faz uma jogada dessa num time importante da Europa, ele vai voltar a jogar daqui uns 45 dias. Ele vai ter uma chance dessa. Vai ver o vídeo 500 vezes. Ah, o vídeo sim. Né? Não vai não, Juninho? Ah, vai sim. Tiro de meta que favorece o Flamengo. Internautas que participam das transmissões da Globo. Você que está navegando pela internet, está sempre ligado e participando com a gente. Vamos lá. Vamos à participação da galera nesse segundo tempo. Leonardo, de Rio das Ostras, no estado do Rio. Valeu, Léo. Juninho, como o Flamengo deve se reforçar para brigar por títulos em 2015? A pergunta do Leonardo, a tentar sair dessa temporada. Estou tirando os campeonatos estaduais, né? Que cada um tem sua peculiaridade. O Flamengo vai ter campeão carioca. O Juninho vai falar já pro Léo como é que ele faz esse diagnóstico. Everton. Reclamou de um toque ali. O Everton, o juiz estava bem perto, entendeu que não. Olha a bolinha dando ar da graça. Aí tem rede balançando no Brasileirão. Aí o Cáceres recuando lá pro goleiro Paulo Vitor. Vamos confirmar o gol. E aí o Juninho fala de como o Flamengo deve se reforçar para o ano que vem. Olha, o Rafael Moura, o He-Man, diminui para o Inter. Grêmio 2, Internacional 1. O último Grenal na Arena, o He-Man fez os 2. Paulo Vitor, bola perigosa do Patrick. E aí, Juninho, como é que o Flamengo deve organizar o seu elenco para o próximo ano? Não é fácil responder rápido, Luiz, mas eu penso assim, eu acho que primeiro não deve perder o que ele tem de melhor, que é uma base, Paulo Vitor, Everton, Cáceres, Canteiros, o Léo Moura. Eu acho que ele tem que manter essa base, deixar sair aquilo que não funcionou, que eu não estou no dia a dia, não cabe a mim falar os jogadores que tem que sair. Márcio Araújo vai até a linha de fundo, cruzamento Elton, chegou para fazer o corte do Durval, mas a bola havia ultrapassado a linha de fundo. Vai, e acho que sim, 2 atacantes, bons atacantes. Eu acho que precisa de um meia, um volante que saia para o jogo e um jogador de defesa, eu acho que um zagueiro também. Então seriam 5 contratações, eu não faria mais do que isso, mesmo correndo o risco ainda de não conquistar títulos, mas o time saiu de uma situação em que ficou na lanterna durante muitos jogos e que hoje tem um time competitivo e que tem qualidade. Então, talvez aí 5 peças, claro, de alto nível, ajudaria o Flamengo a disputar jogos para ser campeão. Olha, o Marcão, centroavante, faz 1 para o Figueirense, 0 para Chapecoense. Olha, foi um gol de letra. Daqui a pouco a gente vai mostrar para você. Joeliton.
Aí o Joelton trabalhou com Mancha, ajeitou pro René, jogou à esquerda do Paulo Vitor. Temos gol já para mostrar? Vamos ver o gol. Vamos balançar a rede. Aí, olha o chute do René. Vamos balançar a rede. Vamos lá. O gol marcado pelo Cadu. Que é isso? Que chute é esse do Cadu? Gol do Vitória, tá 1-1. E o Rimé daí também. Olha aí. O outro gol de fora da área. O chute do Cadu entrou num ângulo, né? Daqui a pouco a gente mostra o gol do Marcão. Rafael Moura mandou de longe, rapaz. Sempre muito questionado pela torcida do Internacional, mas agora tem o Nilmar, né? Como centroavante titular do time. Tá 2-1 pro Grêmio, tá 1-1 São Paulo e Vitória. 1-0 pro Figueirense, o gol do Marcão a gente já mostra. E vamos preparar também a classificação atualizada da parte de baixo da tabela, né? O Z4, o rebaixamento. Vitória do Figueirense. Figueirense vai respirando de vez com essa vitória, vai deixando para a Chapecoense a zona do rebaixamento muito próxima. Para Criciúma, Bahia e Botafogo tá muito duro. Tá muito duro. Ali o Samir marcando o Joelton e fazendo a falta. O Elmo Rezende marcou a falta que favorece o Sport. Patrick vai lá para fazer a cobrança. Daqui a pouco você vai ter a volta do Faustão, segundo tempo do Domingão do Faustão. Uma 9 decisiva, etapa da dança dos famosos, hein? Daqui a pouco no Faustão. Só 3 casais continuarão na dança. Aí o Regis na cobrança. João Paulo. Aí o Patrick. Pé direito, ele faz o levantamento. Olha a tocada na esquerda, Mike. O juiz está marcando impedimento, atendendo a marcação do Bandeira. O Mike que entrou realmente do lado esquerdo do ataque. Está aí a marcação do assistente. Vamos ver o gol do Marcão, o gol de letra. O cruzamento vem também. Olha o Marcão, rapaz. E a festa da torcida do Figueiro. O gol é importantíssimo. O Figueirense está ainda a 39 pontos. Está passando inclusive o Palmeiras. Veja que o Palmeiras deu a impressão que já tinha escapado, mas 39, faltando alguns pontinhos preciosos. Está certo que lá embaixo, né? Vitória, Botafogo, Bahia e Criciúma, eles estão sistematicamente se distanciando dos outros. É letra, né? A definição tá certa, Júnior? É letra, Luiz. Cada golaço, difícil escolher o mais bonito. Veja o domínio do Felipe Azevedo. Tocou pro Patrick, levou pro pé esquerdo, isolou o Patrick. Globo, a gente se liga em você. Novo Fox, o mais surpreendente dos compactos. Vamos então para o resultado da enquete que estava lá no aplicativo Globo. Baixe o aplicativo Globo no seu smartphone, no seu tablet, participe. Lá você tem games, conteúdo exclusivo. Sport e Fly ainda precisam se preocupar com a zona de rebaixamento. Antes do jogo tá 2-0, né? Botamos a enquete, né? Só o Sport 45, acho que até vai ganhar agora, porque o Flamengo fez gols rápidos, né? Os dois 24, só o Flamengo 8, nenhum 23. O Sport realmente continua com 40 pontos. 5 rodadas para o fim, uma certa preocupação. E o Flamengo está mexendo, Galindo. Isso, já saiu o Wallace se sentindo um pouco cansado também com a camisa de número 14 e entrou o Marcelo com a camisa de número 13 e recebeu a seguinte instrução do David: você que fala, me parece um dos dois zagueiros é que vai puxar o comando da defesa, e cabe ao Junior a explicação melhor daqui a pouco, Luiz, e você na marcação com o Durval, provavelmente quando o Durval for tentar cabeceio em jogadas aéreas do Sport, Luiz. Isso, com o Durval, isso aí já é fácil de matar, Galindo, porque você com o Durval, então toda bola parada, ele marca individual o Durval, que é um jogador perigosíssimo, ele já sabe que é essa função, então você que fala normalmente pode ser numa bola parada também, ele que comanda a linha da zaga que vai sair, ele que define se a zaga vai adiantar. Então, como o Sami é um jovem, talvez por isso ele tenha passado essa orientação ao Marcelo que entrou agora. Everton trabalhando do lado esquerdo para o João Paulo. 24 minutos do segundo tempo. Já está escuro no Recife. Não há horário de verão no Nordeste brasileiro. Portanto, no Recife são 5h30 da tarde. É isso mesmo. 5h20, 5h25. É pôr do sol. Ele pôr do sol inconfundível. Bola com o Elton. Dominando.
Vai passar o Márcio Araújo na direita. Recebeu o Márcio Araújo. O Everton está de centroavante. Chegou o René, roubou do Márcio Araújo. Aí sai jogando do lado esquerdo com o Durval. Veja, o Flamengo pressionou a saída de bola e arrumou o lateral. Valeu a pressão da saída de bola. O Elton brigou e arrumou o lateral a favor do Flamengo. O René ainda tentou correr para evitar, mas não conseguiu. Tá aí o Durval ali, capitão do Sport Clube do Recife. O Luxemburgo deu uma olhadinha pro banco. Fala aí, Marcelo. Deve ser reservas. Isso. Reclamaram da decisão do auxiliar. De marcar o auxiliar, o João Patrício Araújo, que marcou a lateral para o Flamengo. Léo cobrando. Durval tirou. Bola voltou no Canteiros. Márcio Araújo. Canteiros de novo. Aí o Canteiros tentou chegar na linha de fundo e arrumou escanteio. A bola bateu na canela do Durval. O assistente de linha de fundo estava a 1 metro do lance, não se posicionou, ficou reto. Quer dizer, tem que virar para um lado de ser escanteio ou não lá. Opa, não é comigo, não sei o que aconteceu. Estava olhando, devia para os braços. Olhou para o bandeira. Tem cobrança de escanteio. Vai lá o Everton na bola. Márcio Araújo na primeira trave. Elton tá no meio. A linda Arena Pernambuco, grande público. Cobrança, Elton vai subindo e tocando de cabeça sobre o gol. Você vê que a experiência do Durval, né? Ele atrapalhou o Elton. O negócio dele não era tocar na bola, era atrapalhar o Elton. Porque se ele vai livre, com liberdade, faz o gol, né? Patrick. Ela teria que sair inteira. A impressão é que ela não saiu toda. O jogador do Flamengo ficou reclamando. Será que ele tinha uma posição melhor que a do Bandeira para decidir? Fala sério. Sabe como é que é, né, Marcelo? Sai jogando com a pressão, né? Richelli. Aí o Patrick. 26 minutos. Segundo tempo. 2-0 Flamengo. Vai chegando a 46 pontos. Daqui para frente vai estar numa fase de realmente avaliação de elenco. Porque com 46... o Flamengo vai afastando qualquer risco de rebaixamento. O Sport vai ter que buscar aí uns 4, 5 pontos nas últimas 5 rodadas. Próxima rodada o Sport enfrenta o Atlético em Curitiba. O Atlético, depois da vitória de ontem, também chegando aos 46. Já está tranquilo o Furacão de Curitiba. O Flamengo joga contra o outro time do Paraná na Série A, contra o Curitiba domingo que vem no Maracanã. Aí o Richelli, 27 minutos do segundo tempo. Já de volta o Faustão. E no fantástico Tadeu Schmidt traz a cobertura do futebol, do esporte no fim de semana. Tudo sobre o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. A vitória de Rosberg, o segundo lugar de Hamilton. E o terceiro de Felipe Massa. Mais uma grande corrida do brasileiro. Fala, Juninho. Que dificuldade do Sport de acelerar o jogo, né, Luiz? Está perdendo 2-0, toca para um lado, toca para o outro, mas não acelera o jogo, não agride o Flamengo espera e vai fazendo o jogo que ele gosta. João Paulo tocou de cabeça, a bola ficou lá com o Patrick. O Patrick tem um Mike se aproximando dele ali agora. Bola curtinha no Mike, a tabela não foi legal. De qualquer forma, o Patrick tocou no Rodrigo Mancha. Rodrigo Mancha levanta para o Patrick. Paulo Vitor Soberano foi no segundo andar, ficou sentindo o Samir agora e a bola está sendo jogada para a lateral para que ele possa ser atendido. Globo, a gente se liga em você. Vivo, internet rápida, onde você estiver, pega bem. O Samir está ali com um probleminha na cabeça. Classificação do brasileiro. Enquanto você está revendo a jogada do Patrick com o Samir, ó, foi tocado pelo Paulo Vitor, inclusive. O Patrick deu uma empurradinha nele, por sinal. Vamos dar uma olhada na classificação. Olha, Cruzeiro 64, São Paulo 60 pontos, está empatando com a Vitória. O Atlético foi a 57. O Grêmio está entrando no G4, indo a 57. O Inter está deixando o G4, hein? O Fluminense também deixou o G4. O Corinthians ainda joga, tem 54 e pode ir a 57. Corinthians e Santos na Arena do Corinthians. O Corinthians tem 14 vitórias, né? O Internacional tem 17, o Atlético tem 17. E aqui o Sport atacando. Já já a gente bota a parte final da tabela para você. Tá marcada a foto, seguindo com a classificação, deu tempo. O Flamengo tá lá então no meio da tabela, o Sport ali com 40. Olha, Figueirense, Palmeiras 39, Coritiba 37. Chapecoense está perdendo pro Figueirense, tem 36. O Vitória tá empatando 35 e aí o Botafogo perdeu 33. O Bahia ainda joga contra o Goiás, tem 31.
E o Criciúma ainda joga contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, tem 30. Elton. Everton. Aí o Everton. Arrancada do... Opa! Felipe Azevedo. É lance claro de cartão. Bem aplicado. Luiz. Oi. Daqui a pouco o Igor Sartori vai entrar para a saída do Cáceres. Está vindo aí lentamente. Paraguai, camisa de número 5. Já está suspenso para o próximo jogo. Entra o camisa 18, Igor Sartori. Ele tira o seu principal marcador, né, para colocar o Igor, ele vai para a ponta direita e o Márcio Araújo vira volante, acho que é isso, né? Mas ele tem o Márcio Araújo, ele tem o Muralha que já entrou também, e é substituição normal. Para o Flamengo tem mais opção de ataque também. O Márcio Araújo, ele faz essa função, como eu sempre falo, pelo lado, mas a gente até fala pouco nele. Vai lá, Luiz. Cobrança do João Paulo, levantamento. Bola vai sobrar com o Igor Sartori, acabou de entrar. Desabou o Igor Sartori. Caiu sozinho. Caiu sobre a bola, inclusive, levou para canhotinha. Falei, nossa, cara com 2 toques vai fazer o gol. Às vezes acontece. Regis. Aí o Sport. Regis botou na esquerda, antecipação do Léo. Ele sai jogando, passa na frente. Nisso o Léo é muito veloz. O Elton estava pedindo, o Léo não tocou. O Elton ficou impedido, saiu do impedimento. Cáceres. Igor Sartori. Léo, de novo no Igor. Ele vai até a linha de fundo, toca mais atrás no Canteiros. Everton, de primeira pro Léo, errou o passe, recuperação, sai jogando o Mike. O Regis tentou proteger, a bola saiu a lateral, é pro Sport. Fala, Marcílio. O Cássio sai porque já tem o cartão, não fica fora da próxima, né? Olha aí, dominou e agora? Caiu. Eu no primeiro tempo falei que os árbitros estavam entrando ali. A bola ficou em cima do corpo dele. Quando ele faz o corte, ele não tem um espaço para chutar. É um garoto, tem muito futuro, né? Entrou bem também, mas é um lance complicado, né, Marcelo? E eu falei no primeiro tempo que os árbitros entravam em campo, o nome do Cássio na cadernetinha e só botava o tempo que ele levava o cartão. Espero que eles tenham entendido. Foi uma brincadeira que eu fiz. Sentido figurado, por favor. Sentido figurado. De cada três jogos era no cartão, eu fiz a brincadeira para ganhar tempo. Eu botava só o nome dele, depois, quando acontecia o tempo, botava o tempo do cartão, né? Essa é fácil. Não vou botar um cartaz na torcida, não. Marcílio, me dá os números aí da loteria. Não precisa. Essa tá fácil. Aí o Léo. Canteiros. Dividida pro corte do Durval. Diga. O Sport fez a última mudança. O Danilo, 14, que vai cobrar aí o lateral, entrou no lugar do René, camisa 6. Portanto, Danilo, número 14, no lugar do René. Aí o Marcelo. E a bolinha no Cia. Tem gol acontecendo. E os jogos estão pela diferença mínima. Será que alguém ampliou? Foi o que aconteceu. Alan Ruiz. O argentino faz o terceiro pro Grêmio. 3 para o Grêmio, 1 para o Internacional. Que vitória no dia do aniversário do Filipão. Igor Sartori. Ali na ponta direita. Levou bem para a esquerdinha. Bateu pro gol. Magrão caiu firme. Entrou para isso aí, Luiz. Para dar essa opção de lançamento. Já que o Flamengo defendia mais. O Sport não criava muito, mas o Flamengo pode fazer até um outro gol, então o Igor Sartori entra pela direita para fazer a função que o Nixon fazia no início. E como o Sport está perdendo, vai tentar sair nesse tempo final, ele vai dar espaço. Está suspenso no próximo jogo. Ele vai dar espaço para o contra-ataque do Flamengo. O Sport com muita dificuldade na criação hoje. A torcida não embalou como sempre faz em Recife. Não teve aquela mesma energia apenas nos minutos iniciais de jogo. Por isso cria tão pouco. Bolinha, meus amigos, bolinha trabalhando. Olha, gol de Kaká. O São Paulo faz o segundo. São Paulo 2-1 no Vitória. Volta a chegar a 62 pontos o São Paulo. E dá uma mãozinha para os times que lutam embolado. Chapecoense, Coritiba, Botafogo, Bahia, Criciúma, porque o Vitória é o 17º do Campeonato Brasileiro. A pena, mas os dois times da Bahia, né, esse centro tão importante para o futebol brasileiro. Tudo que ele representa, tudo que
que o estado da Bahia representa, sua torcida, suas manifestações. Estádios lotados, uma torcida apaixonada que ama o futebol. Faz parte, é a regra do jogo e é isso aí. Lateral que favorece o Flamengo lá na esquerda, 34 minutos. Ô Juninho, as modificações hoje estão de acordo em relação à quarta-feira? Quer falar alguma coisa? Olha a bola tocada para o Everton, recebeu de esquerda, Magrão. Você achou também que o Luxemburgo mexeu errado quarta-feira no jogo da Copa do Brasil, Juninho? Não, eu acho que o treinador, às vezes, não acho que tenha sido as mudanças que tenham afetado. Eu acho isso muito injusto no futebol, Luiz. Eu acho que você... a torcida quis colocar a culpa toda no Matheus. O garoto não tem culpa nenhuma. Ele entrou, o Atlético dominava o jogo. Eu vejo muito mérito no Atlético. Talvez um pouco de atitude coletiva do time, para agredir, para sair mais rápido. Faltou isso na quarta-feira. Essa tranquilidade que está tendo hoje. Claro que era um jogo de mais pedido na parte psicológica, de mais pressão, mas o time tinha que ter sido capaz de sair mais rápido da defesa. Então, independente de quem entrasse, o time ia sofrer do mesmo jeito, porque jogou atrás praticamente o tempo inteiro. Tá dito, Juninho Pernambucano. Aí o Rodrigo Mancha, recuando lá para o Magrão. Patrick. Richelli devolvendo para o Patrick. Daqui a pouco tem um Faustão de volta. À noite tem um Fantástico. Super estreia hoje no Fantástico. Olha o Patrick. Foi desarmado, sai jogando o Flamengo. Uma super estreia no Fantástico. Grandes estrelas da televisão brasileira. Eu que amo tanto. Histórias reais de mulheres dominadas por paixões violentas. O limite da loucura. Primeiro episódio com Mariana Ximenes. É hoje, é no Fantástico. Igor Sartori. Canteiros. Muralha, de novo no Canteiros. Márcio Araújo. Muralha para o Samir. O Flamengo vai se divertindo, vai gritando olé. Parte da torcida do Sport já saindo. Ó. Ele estava bem cheio, né? No alto do seu vídeo ali. Muita gente já se mandando. Da Arena Pernambuco. Márcio Araújo com o Samir. Aí o Marcelo. João Paulo. Patrick fez o corte. E do Goiás para baixo ali com 41 pontos. Tá todo mundo na berlinda, né? Mas a linha de cortes fala 46. Olha, eu acho que é 44. Não, tudo bem, mas é aquela história. Ok, a linha de cortes fala 46, que matematicamente 46 agora já livra, né? Embora times já caíram com 46. O Corinthians caiu com 46, o Fluminense caiu com 46. Então tem. Porque esse ano a turma de baixo não está fazendo do ano passado, ponto, o Fluminense depois teve aquele impasse no tribunal e tal, e o Fluminense acabou sendo vencedor da história da Portuguesa, mas teria sido rebaixado com 46 pontos. Negócio, meu amigo, é somar pontos. Essa história de eu tenho 41, faltam 5 rodadas, 4 pontos. Eu já vi time tá precisando de 1 ponto para chegar na Libertadores em 5 rodadas, perdeu 5 jogos. Porque aí entra o lado psicológico também, não é fácil, são seres humanos, são atletas profissionais, mas você entra num jogo em que alguma coisa falha, que você tem a obrigação do resultado, é diferente, Luiz. Olha o Everton. Everton Páscoa marcando, Xará em cima de Xará. Aí o Everton. Mais atrás no Canteiros. Devolve na esquerda para o João Paulo. 37 para 38 minutos, parte final do jogo. Flamengo valorizando a posse de bola. Muralha, de novo no Márcio Araújo. 2-0 para o Flamengo. Vai afastando qualquer risco de rebaixamento agora matematicamente. Léo perdeu. Joelinton tentou a jogada para o Felipe Azevedo. Globo, a gente se liga em você. Itaú Empresas, para pequenos, médios e grandes feitos. Olha a bolinha pintando de novo aí, rapaz. E foi no Grenal, hein? Virou goleada. Alan Ruiz de novo. 4 para o Grêmio, 1 para o Internacional. Aqui o Flamengo na esquerda, Everton, acabou perdendo para o Patrick. Uma vitória maiúscula, viu? Uma vitória jogando em casa e tal, mas é um Grenal, um dos maiores clássicos do mundo. E numa reta de chegada, o Grêmio está em terceiro na tabela de classificação agora. Está tirando o Internacional.
Durval. Corte do João Paulo. Paulo Vitor. Então 4 para o Grêmio, 1 para o Internacional. São Paulo 2-1 sobre o Vitória. Já já a gente vai mostrar o gol do Kaká. Figueirense 1-0 na Chapecoense. Figueirense vai respirando. Chapecoense vai ficando a 2 pontos da zona do rebaixamento, meus amigos. Cruzamento do Mike. Joelinton atrás. Corte do Márcio Araújo, sobrou com Mancha. Marcelo mandou a cabeça na bola. Que coragem. Bola sobrou com o Patrick. Patrick cruzou, bola passou para o Mike. Dominou. Chegou o Igor Sartori na marcação. O lateral favorece o Sport Recife ali na esquerda. Na próxima quarta decisão da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Cruzeiro, jogo no Independência. Uma segunda bola em campo, mas o jogo prossegue. Os jogadores tiraram a outra bola para fora, que está valendo essa aí. E na quarta teremos também São Paulo Internacional, um jogo antecipado da rodada 35 do Campeonato Brasileiro, que o São Paulo vai jogar as semifinais da Copa Sul-Americana. Igor Sartori com o Canteiros. Muralha. Márcio Araújo. Sai jogando na esquerda lá. O Everton perde uma bola curtinha e o Márcio toca. Luiz, o time do Sport mostra um cansaço preocupante para a final da temporada. Dá espaço, não tem força nem para atacar, nem para defender. E ainda faltam rodadas e o Sport precisa de pontos. É bem preocupante essa situação. Igor Sartori. Cruzamento para o Elton. Globo, a gente se liga em você. Nova Skol Beat Senses. Totalmente inexplicável. Tem um escanteio, o Flamengo ali pela direita. Vai na bola curtinho, Canteiros, deixando para o Everton agora. Torcida do Sport, como disse o Juninho, o Flamengo vai vencendo com extrema autoridade. Em nenhum momento perdeu o controle do jogo, né? O torcedor percebe isso também. Olha como houve já gente deixando as dependências da Arena Pernambuco. Everton, fechadinho para a saída do Magrão. E o Fantástico de hoje vai mostrar os bastidores do combate ao tráfico internacional de drogas no maior aeroporto do Brasil. Você vai acompanhar o trabalho da Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos, onde tem apreensão de cocaína quase todo dia. Os flagrantes são inacreditáveis. Era o Fantástico. Bom, o Samir deu um vazare agora no Mike e cartão amarelo para ele. Um golpe de judô que você bota o adversário no chão sem necessariamente ser com as costas, porque aí é o Ippon, que é o golpe fatal do judô. É o golpe perfeito. Você era faixa preta, Narciso? Foi correto o cartão. Porra, bem aplicado. Não sou versado. Gosto, mas não sou versado como você no judô. Sou só um apaixonado por um esporte que mexe muito com a mente, né? E além do Brasil ser uma potência no judô, é sempre bom ver os craques do judô brasileiro. Nós temos o nosso time, Flávio Canto, o homem que comanda o Corujão do Esporte de quarta para quinta depois do programa do jogo. Patrick e o Durval para bater de esquerda. Aí o Patrick, ou vai o Durval? Bonito! Danilo de falta, bateu bonito Danilo. Paulo Vitor foi, não chegou a tempo. A bola foi para o fundo da rede do Flamengo. 43, o Sport diminui. Danilo, Globo, a gente se liga em você. Sandal, mais leve, fácil de passar. Cobrança de alto nível do Danilo, torcedor do Sport que estava no caminho, na escadaria voltou. Tem jogo ainda. Pode ter certeza que sim, Luiz. E que golaço, hein? Cobrança de falta perfeita do Danilo. Não dava para o Paulo Vitor. Velocidade bem colocada, bateu muito bem na bola. E aí o Sport vai arriscar tudo nesses minutos finais. Olha o Canteiros, faz boa jogada o Canteiros. Elton pedindo, buscava o Elton Durval, fez a leitura correta. 44, vai esquentar o fim de jogo. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar os gols que nós estamos devendo aí para você.
Um passe de Elmo Rezende, que de azul está para Muralha. Muralha para Everton. Árbitro matar no peito. Categoria. Sair jogando é a primeira vez. Ele usou um pouquinho o braço, foi legal a jogada. Muralha, Márcio Araújo, de tornozelo, jogou para lateral, pegou bem no tornozelo. Diga. O tempo que o Flamengo vai ter agora para segurar essa tentativa do empate do Sport. 3 minutos. Portanto, vamos a 48. Igor Sartori, ele e o Roger. Só a lateral. O Igor deu uma olhadinha pro juiz. E a plaquinha ali apontando os 3 minutos. Regis pro Durval. Durval faz o levantamento. Subiu o Marcelo para fazer o corte. Bola voltou no Rodrigo Mancha. Márcio Araújo está marcando. Everton também pressiona. Márcio Araújo toca. Lateral para o Sport, que ganha um ânimo nesse finzinho de jogo. O Flamengo vinha com absoluta autoridade, vencendo por 2-0. E o Sport com o Patrick. Tentou pelo meio. Bola espirra. Volta no canhotinho Regis. Ele fez o levantamento. Desvio de cabeça na direita. Chegou Joelito. Tocou para trás. O toque de cabeça para o Vitor. O Danilo quase empata o jogo. O Joelito botou para trás. O Danilo vinha na corrida. Aí não há quem segure. Ele subiu, ganhou do Marcelo. E o Paulo Vitor ficou com ela. Por pouco o Sport não empatou. Não só voltou o torcedor, como voltou a incentivar o time. Que legal que é o futebol, né? E como é importante a energia da torcida, né? Às vezes o próprio torcedor ele não entende isso, que ele também passa uma certa desconfiança para o time em campo. 46 minutos e meio. O Sport diminuiu com o Danilo e quase que ele mesmo empatou. Bola com o Richelli. Levantamento para o Patrick. O Danilo agora está no ataque mesmo. Devolveu para o Patrick. Cruzamento no gol! Sport! O Sport empata o jogo! O Super Tiratema está mostrando que no cruzamento de Patrick, o Mike desvia para o gol, mas adiantado estava. O Sport empata um jogo que parecia perdido aos 45. Isto é incrível. O futebol escreve capítulos inacreditáveis. E a arbitragem também, Marcília. Porque a arbitragem boa até os 46, 47 minutos. E aí o auxiliar Thiago Gomes Brígido não vê o impedimento de Mike adiantado em relação à linha da bola, em relação ao penúltimo defensor do Flamengo. O lance era irregular e o gol, evidentemente, deveria ter sido anulado. O Flamengo foi prejudicado por um erro de arbitragem, já passando, já na altura dos acréscimos. Termina o Grenal, 4 para o Grêmio, 1 para o Inter. Aí Igor Sartori. No meio para Canteiros, o passe errado. Muralha, recupera, toca no Canteiros. De longe o Canteiros experimentou, jogou à direita do gol. Juninho, esse jogo tem 2 capítulos clássicos, né? Até os 45 um jogo, dos 45 aos 48 o outro, completamente diferente. É um domínio total do Flamengo, até praticamente o final do jogo. Vem o empate do Sport, vem a torcida que incentiva, os jogadores que acreditam. E... bom, o empate, o Marcília já falou, no lance irregular, que vai dar o que falar. Luxemburgo não... vai lá, Luiz. Joelinton. Rodrigo Mancha. E o Sport tira força depois do gol de falta, né, do Danilo. Acreditou que poderia e acabou empatando, conseguindo um ponto que talvez salve o Sport na reta final. Pois é, o Sport chega a 41 pontos. Aí o Danilo, feliz da vida, é protagonista mesmo pelo gol. E a torcida depois levou o Sport ao gol de empate. Está festejando até agora a torcida do Leão da Ilha do Retiro. 2 para o Sport, 2 para o Flamengo. Fim de papo. Termina, portanto, na Ilha do Retiro. O Flamengo chega a 44 pontos. E a torcida do Sport vai comemorando esse pontinho a 41. Mais uns 3 aí, o Sport escapa do rebaixamento. Quem diria? Você ficou quieto o jogo inteiro. Agora é uma festa linda na Arena Pernambuco.
Cazé, Galindo, com vocês. Luiz. Aqui com o Danilo, que ajudou a mudar esse jogo. Que mudança foi essa, Danilo? 45 minutos, parecia perdido esse jogo. Verdade, eu particularmente estava aquecendo, eu sabia que a gente tinha chance. 1 minuto antes de eu entrar eu falei com o Vitor, ainda dá, Vitor, é só fazer um gol. Eu acho que é o trabalho de quem acredita sempre, de quem trabalha muito, a gente trabalha pra caralho. Quem tá no nosso dia a dia sabe disso. Então foi mais que merecido esse ponto pra gente. Galindo. Danilo fez gol no Paulo Vitor, que também tomou do Mike. Como é que o time, pós-acréscimos, toma esse empate, um jogo absolutamente tranquilo e dominado, Paulo? Inexplicável. A gente vinha jogando, dominando a bola, uma desatenção nossa, acabamos tomando um gol de 2-1 e depois o empate. A gente tem que mudar um pouco a cabeça, sabe que tem 5 jogos ainda e ter tranquilidade, porque isso aí vai acabar uma hora. Luiz. A gente está revendo aí o gol do Mike. O nosso super tiratema já mostrou que ele estava em posição de impedimento. Impedimento até fácil, né? Olha só. É um impedimento bem simples de ser marcado, né, Marcelo? Exatamente, o auxiliar está lá, ó, tá na linha. Exatamente na linha do penúltimo defensor e do atacante do Sport em posição de impedimento.